Sejam todos bem-vindos ao WAF Psicologia Atendimento Online. Eu sou o Asney de Almeida Ferreira e na nossa série sobre psicologia, charlatanismo e estelionato, falaremos no episódio de hoje sobre o segredo, fenômenos espirituais, mediúnicos ou sintomas psiquiátricos, psicopatológicos, presentes na depressão, no transtorno obsessivo-compulsivo, na esquizofrenia, nos transtornos de personalidade e assim por diante. Afinal, será que as pseudoterapias da nova era, todas defensoras do segredo, como terapia de constelação familiar, terapia quântica, terapia energética, tarô, astrologia, florais de Bach, terapia com cristais, mandinga, meditação, yoga, protestantismo, espiritismo, enfim, lidam realmente com fenômenos espirituais e mediúnicos? Ou será que eles usam e abusam e se aproveitam de sintomas psiquiátricos, das fragilidades psicológicas das pessoas para garear dinheiro, status, poder e adébitos? Antes de demonstrar como a nova era utiliza sintomas psiquiátricos, psicopatológicos, como se eles fossem poderes mediúnicos e espirituais, gostaria de deixar claro que a psicologia, enquanto uma ciência empírica, ela estuda, sim, fenômenos espirituais, transpessoais e parapsicológicos. Há vários estudos científicos, inclusive meta-análises, que são métodos estatísticos extremamente sofisticados sobre telepatia, intuição, a influência que a mente tem, a intenção, a expectativa na randomização de números, a influência que a mente tem sobre a matéria, cura pela fé, experiências fora do corpo e experiências de quase morte. São alguns exemplos de fenômenos estudados pela psicologia. No entanto, aquilo que as pseudoterapias da nova era chamam de fenômenos espirituais e mediúnicos é, na verdade, sintomas psiquiátricos, sintomas psicopatológicos. Pelo ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, que trabalha em plena consonância com a psicologia cognitivo-comportamental, nenhum ser humano nasce pronto. Na verdade, todos nós nascemos como um Homo sapiens sapiens, ou seja, um primata, como bebês que nascem com predisposição para nos transformarmos em seres humanos. Não falamos, não pensamos dentro da nossa cabeça com uma linguagem verbal, como o português, não temos uma personalidade, não temos inteligência, não temos uma diversidade de habilidades. É a partir da interação entre o organismo e o ambiente, entre os fatores biológicos, genéticos e sociais, culturais e históricos, que o ser humano emerge. Por exemplo, se você nasceu na década de 80 em Minas Gerais, Brasil, e seja um homem, muito provavelmente você fala a língua portuguesa brasileira, pensa dentro da sua cabeça com a língua portuguesa brasileira, provavelmente você gosta ou já comeu pão de queijo, rapadura, arroz com feijão, bife de porco ou de boi, frango caipira com angu e quiabo. Provavelmente você é cristão, pode ser um católico, evangélico, espírita. Caso não seja, provavelmente já ouviu falar em Jesus Cristo. Todas as crenças que você tem sobre você mesmo, sobre as pessoas à sua volta e sobre o mundo advém a partir deste processo de desenvolvimento humano, a partir da interação entre o organismo e o ambiente, recorrendo aos recursos sociais, culturais e históricos. Se você tivesse nascido na China, em uma comunidade rural, você falaria o chinês, o mandarim, pensaria dentro da sua cabeça com o mandarim, teria outros hábitos alimentares, outra visão totalmente diferente acerca de você, das pessoas e do mundo à sua volta.
se você tivesse nascido em Cuba, na Coreia do Norte, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Austrália ou em Congo, você falaria outros idiomas e pensaria dentro de sua cabeça com outros idiomas, de acordo com o ambiente no qual você nasceu. Você teria outras crenças acerca de si, do outro e do mundo. Teria outros hábitos alimentares, outras crenças religiosas e assim por diante. Apesar disso, todos os Homo sapiens sapiens, ou seja, seres humanos em potencial, passam por etapas do desenvolvimento cognitivo, ou seja, etapas do desenvolvimento psicológico, da inteligência, independentemente dos aspectos sociais, culturais e históricos. O desenvolvimento cognitivo é como uma escada. O primeiro degrau dessa escada vai de 0 a 2 anos. É o momento para o desenvolvimento sensório-motor, ou seja, é o bebê que não fala, que não pensa de forma verbal, não pensa com palavras dentro da sua cabeça e que ainda não tem o ego, o self, o senso de eu e não consegue sequer identificar que aquela imagem dentro do espelho é ele próprio. O segundo degrau da escada do desenvolvimento cognitivo vai dos 2 aos 6 anos de idade, no qual desenvolvemos o pensamento simbólico. Ou seja, é a criança que começou a falar, que começou a pensar de forma verbal, com palavras, que está começando a aprender os valores sociais, culturais e históricos do ambiente onde ela nasceu, mas que ainda é egocêntrica, centrada no eu. Ela não pensa de forma lógica, mas tem uma diversidade de pensamentos mágicos, pensamentos associativos, pensamentos supersticiosos, pensamentos egocêntricos. Por exemplo, a criança nessa idade está fazendo bagunça e troveja, e ela assusta. Então ela associa que o trovão foi feito para ela, centrado nela, para que ela fique quieta. Esse é um exemplo de pensamento egocêntrico. Se crianças dessa idade estão brincando de cantar parabéns e por alguma eventualidade alguma acabe machucando, ela pode acreditar que o que causou o machucado foi o fato deles terem cantado, deles estarem utilizando uma determinada roupa, deles não terem obedecido à mãe, algo do tipo, por associação, e não por relações lógicas. Esse seria um exemplo de pensamento mágico. Crianças dessa idade não têm a compreensão de conservação de massa, conservação de volume, conservação de energia. Então, se você fala com a criança dessa idade que ela vai comer um cachorro quente de 200 gramas e vai engordar 10 quilos, ela acredita porque ela não consegue compreender a lei de conservação. A criança dos 2 aos 6 anos de idade também tem a dificuldade em distinguir a realidade das aparências e fantasias. Então, se o pai da criança chega diante dela vestida de Papai Noel, vestida de monge, vestida de guru, ela vai acreditar, porque ela não consegue separar a aparência, a fantasia da realidade. O terceiro degrau do desenvolvimento cognitivo é o momento que vai dos 6 anos de idade até por volta dos 12 anos, no qual há o desenvolvimento do pensamento concreto. Ou seja, a criança melhorou ainda mais a sua capacidade comunicativa, o seu pensamento verbal, tem agora a compreensão da conservação de massa, da conservação de volume, da conservação de energia, tem uma melhor compreensão do que é certo, errado, bom ou ruim, já aprendeu uma série de valores sociais, culturais e históricos. No entanto, a sua experiência é presa à realidade, é presa aos sentidos imediatos. Ela tem dificuldade em fazer abstrações, uso de metáforas, metonímias, ironias, uma dificuldade em transcender o concreto, em transcender a experiência sensorial imediata. Então, se o pai de uma criança nessa idade se veste de Papai Noel, de monge budista ou de Jesus Cristo,
a criança consegue e percebe que é o próprio pai. Ela já tem algum grau na separação daquilo que é fantasia, de aparência e realidade. Além disso, se ela estiver fazendo bagunça e trovejar, ela não vai achar que está trovejando porque ela está fazendo bagunça para ela ficar quieta. No entanto, ainda assim, o seu pensamento é concreto, muito centrado na experiência direta. Se seu amiguinho é diagnosticado com câncer, levado a uma igreja evangélica, onde o pastor ora por ele, e depois ele melhora, ele fica bom, o câncer desaparece, falta a essa criança, que vai dos 6 aos 12 anos de idade, o raciocínio lógico, abstrato, em perceber, em raciocinar que talvez foi um erro de diagnóstico do câncer, que o que curou o câncer, na verdade, foi a quimioterapia e não a oração do pastor. E a partir dos 12 anos de idade, o quarto degrau da escada do desenvolvimento cognitivo, que é a partir dos 12 anos de idade, nós temos o advento do pensamento formal, do pensamento lógico, do pensamento dedutivo e inferencial, ou seja, é o adolescente ou o adulto que cria teorias e hipóteses acerca do mundo e que testa essas teorias, testa essas ideias de forma lógica, de forma racional, fazendo deduções e inferências, sem confundir realidade, aparência e fantasia, sem confundir o pensamento lógico, dedutivo e inferencial com pensamentos mágicos, pensamentos concretos, pensamentos supersticiosos e pensamentos puramente associativos, subjetivos, tendo a compreensão de que sua experiência concreta e imediata é limitada, de que ele precisa ir além, de que ele precisa, inclusive, fazer uso da matemática, da estatística, da física, da química, da biologia, das ciências em geral, para que ele possa ter uma melhor compreensão do mundo à sua volta, das pessoas e de si próprio. Então, é o adolescente ou o adulto que tem consciência de que trovejou não porque ele está fazendo bagunça ou porque ele desobedeceu à mãe, mas porque houve o encontro entre duas nuvens carregadas eletricamente. É o adolescente ou o adulto que tem a compreensão de que seu amigo machucou no aniversário, não porque ele estava cantando parabéns, porque ele pensou algo, ou estava com uma camisa preta, mas porque o chão estava molhado e o sapato do seu coleguinha tinha um solado muito escorregadio. É o adolescente ou o adulto que tem a compreensão de que a cura do seu amigo pelo câncer pode ter tido outras causas, nada tendo a ver com a oração do pastor. Afinal de contas, não é porque um indivíduo se veste de yogi, de indiano, usa incensos, medita, tem experiências fora do corpo, diz conversar com extraterrestres, que ele é uma pessoa sábia, esclarecida, um ser de luz acima de tudo e de todos. Nesse contexto, vale destacar que o desenvolvimento da espiritualidade, dos fenômenos paranormais, mediúnicos e transcendentais vão além do pensamento formal, vão além do quarto degrau da escada do desenvolvimento cognitivo. Portanto, um verdadeiro espiritualista precisa necessariamente ter o seu pensamento formal extremamente desenvolvido, precisa pensar de forma lógica, fazer deduções corretas, fazer inferências corretas, saber identificar contradições, vieses, distorções cognitivas. O verdadeiro espiritualista não confunde a realidade com a aparência, com a ilusão, não confunde sintomas psicopatológicos e psiquiátricos com fenômenos parapsicológicos, transpessoais e mediúnicos. O que as pseudoterapias da nova era fazem, como no caso do segredo, não tem nada a ver com desenvolvimento espiritual, mediúnico e parapsicológico. Por exemplo, você provavelmente já ouviu falar no Segredo. Tem vários livros, best-sellers, tem documentários, vários vídeos no YouTube, uma infinidade de gurus que trazem para as pessoas comuns, para as pessoas ignorantes, sem conhecimento, sem autoconhecimento, o grande segredo da nova era.
Trata-se da ideia de que, se você fechar os seus olhos e se imaginar e meditar como uma pessoa realizada, rica, cheia de dinheiro, com seu carro, com sua casa, com sua esposa ou esposo, viajando pelo mundo, que se você imaginar e meditar com fé, com veemência, acreditando que aquilo de fato já aconteceu, tudo irá se transformar em realidade, pois o universo conspirará ao seu favor. Quando os gurus da nova era falam do segredo, eles estão se aproveitando de sintomas psiquiátricos, psicopatológicos, de etapas primitivas do desenvolvimento cognitivo, pensamentos mágicos, pensamentos associativos, pensamentos egocêntricos, pensamentos supersticiosos, que são comuns no transtorno obsessivo compulsivo, na depressão, na esquizofrenia, nos transtornos de personalidade e outras doenças psiquiátricas. Por exemplo, suponhamos que você tenha problemas psicológicos relacionados ao relacionamento amoroso, baixa estima, depressão e ansiedade. Então, baseado no segredo da nova era, você se tranca em seu quarto, medita e imagina, repete insistentemente frases positivas e de automotivação, com fé, com veemência, com convicção que você e seu namorado ou namorada estão felizes, alegres, não brigam e que vocês irão se casar, que vocês irão ter filhos e serão felizes. Como se trata de um pensamento mágico, ele não produzirá uma consequência, um efeito na realidade objetiva. Sendo assim, você se frustrará, ficará com a saúde mental ainda mais pior. Vale destacar que a repetição compulsiva de frases motivacionais do Ho'oponopono, do Gratiluz, do ASMR, os mantras, aumentam, fortalecem ainda mais as ruminações na depressão, a obsessão no transtorno obsessivo compulsivo, os comportamentos desajustados nos transtornos de personalidade, os delírios na esquizofrenia. Se você já tinha problemas de relacionamento, depressão e ansiedade, pensamentos negativos, pensamentos idiotas que você não conseguia ter um autocontrole, agora, após os exercícios da nova era, isso se tornará ainda mais intenso e pior. Finalizando, as pseudoterapias da nova era, como no caso do segredo, escravizam, mantêm as pessoas em fases primitivas do desenvolvimento cognitivo, estacionadas, por exemplo, no segundo degrau da escada. Usam e abusam de pensamentos mágicos, pensamentos supersticiosos, pensamentos egocêntricos, impossibilitando e dificultando que as pessoas alcancem os níveis mais elevados do desenvolvimento cognitivo, como o pensamento formal, o quarto degrau da escada, dificultando e impedindo que as pessoas tenham pensamentos lógicos, dedutivos e inferenciais que identifiquem contradições, vieses, distorções cognitivas e que, por consequência, possam gozar de melhor saúde mental. Bom, gente, o nosso programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado a todos, se inscrevam no nosso canal e até logo.